Senhor Embaixador, há uma entrevista sua em que você, para falar das mudanças climáticas, você conta a história do Titanic. Em que quando está na sua rota e numa noite cruza com um barquinho, o Cid, não é? Que também depois tem uma ligação com aquilo que você mais estava a fazer, não é? Que assana-lhes e diz-lhes cuidado, blá, 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 mas um capitão decide que não podia parar e continua o curso e acaba como acaba. Como é que essa história explica todo o processo que está-se a passar das mudanças climáticas? Eu não sabia que você ia buscar tão longe, pá. Mas, por acaso, foi um jornalista português que divulgou essa história. Ele ouviu-me falar numa das comissões da UNFCCC, e, portanto, de uma dessas COPs, não me lembro se era COP 13 ou COP 14 ou qualquer, para tentar explicar e mostrar a situação e o sentimento que nós tínhamos nos CIDs, os pequenos estados insulares em desenvolvimento, chamamos CIDs com a sigla em inglês, para mostrar essa situação, porque eu via que nós argumentávamos e, do outro lado, sem ter a consciência que nós estávamos numa luta comum, argumentavam em contrário, quer dizer. E então eu levei muito tempo a compreender essa situação de negociação. Como é que se pode negociar dessa forma uma coisa que diz sentido a todos? Claro que nós éramos os primeiros interessados e os primeiros atingidos, mas eles eram os primeiros responsáveis, mas também iriam ser atingidos. Então eu mostrei, eram os 100 anos de comemoração de caiu, né? A tragédia do ocorreu, do Titanic. E então eu inventei aquela história naquele momento, mostrando interessando primeiro o público com essa história de Titanic. Toda a gente ia dizer, mas o que é que ele vem fazer com essa coisa de Titanic? Eu disse que havia o Titanic que ia para aquele iceberg e que havia um barcozinho ao lado que se chamava, por acaso, SIDS, mas que não era SIDS, S-I-D-S, era S-I-I-D-S. SIDS quer dizer sementes. E então, em inglês. E então, aquele barquinho tentou alertar o capitão do barco que ele ia encontrar o iceberg, que havia uma catástrofe aí, se ele continuar nessa velocidade. Quer dizer, nós, os pequenos países, estávamos a alertar os grandes países que, com toda a sua tecnologia, avançava para o seu futuro, que era a morte. E aconteceu aquilo que aconteceu. Titanic foi afundado. Isso para dizer que a AUSIS, que é a Alliance of Small Island States, que é tudo em inglês nessa coisa, a Aliança dos Pequenos Estados Insulares, era para dizer que nós estávamos conscientes de que tínhamos razão quando nós fazíamos as nossas reivindicações, porque éramos os primeiros atingidos, mas nós éramos aqueles que eram mais afetados também. E que aqueles que nos estavam a negar a salvação eram aqueles que eram... também começaram com o problema. Exatamente. Eles é que eram, digamos, eles é que criaram o problema, mas eles é que estavam a negar sequer os nossos avisos. E a previsão nossa é que iam falhar, que iam para a morte. E então, o que eu quero dizer com isso? Neste momento, a África produz 4% só de gás com efeito de estufa na atmosfera. Todos os países CIDs, os países insulares, em conjunto, produzem só 0,03%. Estados Unidos e China produzem 70%. E os outros grandes países ricos, o complemento disso tudo. Quer dizer, essa história de emissão vem desde a era pré-industrial, desde a era industrial, aliás, e nós mantemos a nossa posição desde 1995 ou finais de 90, assim, nos primeiros COPs, mantemos as nossas reivindicações clarinhas. Elas se agudizaram e vieram agora dar-nos razão. Portanto, nós não podemos ultrapassar 1,5 graus centígrados de aumento de aquecimento em relação aos valores
da era pré-industrial. Porque neste momento estamos com 1 grau centígrado de aumento. Permita-me, embaixador. Explique lá ao pessoal mudanças climáticas, Sim. a temperatura, toda essa coisa, de que forma, o que é e de que forma vai impactar, por exemplo, aqui em Cabo Verde. Já está a impactar o mundo inteiro. Já está a impactar o mundo inteiro. Porque nós vemos que, primeiro, é uma explicação científica. Aquilo que está a acontecer não é uma variação assim cíclica da temperatura ou do clima. Não. É obra dos homens. Isso é uma coisa fundamental, porque isso estava a ser negado pelos nossos opositores desde o princípio, que é uma coisa cíclica e tal. Tentavam, digamos, minimizar essas coisas, mas nós sentíamos na pele, porque neste momento, no momento em que nós estamos a falar, há ilhas como Tuvalu, Ilhas Marshall, Kiribati, que estão a viver com os pés dentro da água. Portanto, nós sabemos muito bem nos CIDs o que isso significa do aumento do nível do mar. Mas sabemos também que esse aquecimento tudo faz a acidificação do mar, faz as tempestades muito mais frequentes e muito mais, digamos, duras que nós conhecemos atualmente. Atualmente na Europa você vive situações de 38 graus, 40 graus, como se fosse uma coisa normal. Há 3 anos que nós estamos a aumentar, digamos, o nível recorde do aquecimento do mundo. Não é por acaso. E as inundações, a monção na Índia está a tomar proporções agora incríveis. Ontem ainda, nesses dias, houve inundações. Um rio que subitamente subiu e a chuva caiu como se fosse, em 24 horas que choveu como se fosse 2 meses. O que eu quero dizer é que um agravamento geral da situação climática no mundo derivado do aquecimento, que é derivado da emissão cada vez mais elevada de gases com efeito de estufa na atmosfera. Só para dizer um número. Quando eu comecei, em 2007, a frequentar essas COPs, essas reuniões sobre mudanças climáticas, dizia-se que nós devíamos tentar não ultrapassar 350 partes por milhão. É por isso que nós temos aquela organização que se chama 350 e que fazem uma série de movimentação, de informação para sensibilização. Mas pensávamos isso em Copenhague, por exemplo. Agora estamos a ultrapassar 403 partes por milhão na atmosfera. Quer dizer que temos muito mais dificuldade em respirar, temos muito mais situações de saúde complicada e temos espécies invasivas que vão por todo lado, que saem do seu nicho habitual e que sobem para o norte. Em Cabo Verde, nós sofremos disso com o Zika que apareceu há poucos anos. Nós não conhecíamos o Zika em Cabo Verde. Espécie invasiva. Mudanças climáticas. Mudanças climáticas, porque as mudanças climáticas fazem com que, sobretudo em África e nas nossas zonas tropicais, o calor é muito mais intenso, desenvolve muito mais seca, os rios não são como de antes, não têm a mesma força que de antes. A neve que cobriu o Kilimanjaro, por exemplo, está a desaparecer. O lago Tchad, que irrigava mais de 5 países, agora está reduzido a uma porção, digamos, quase que insignificante. E, portanto, há impactos concretos, visíveis, hoje em dia, do aquecimento global. E nós, aqui em Cabo Verde, também vemos esse calor que nós estamos a constatar e receio que qualquer dia tivermos um Fred que vai passar, mas com muito mais força que o Fred que nós tivemos, que fez alguns estragos, né? Mas porque aqui nascem muitos furacões que vão para os Estados Unidos e que vão para as Caraíbas. Mas qualquer dia é possível desviar a rota e nós estamos no meio. Portanto, não há, e eu peso as minhas palavras, não há tarefa mais importante para qualquer jovem
da sociedade civil, para qualquer organização de prevenção e de socorro, para qualquer Câmara, para qualquer governo e para qualquer presidente deste país que se interessar pelas mudanças climáticas e prevenindo o agravamento dessas mudanças climáticas em Cabo Verde, tentar melhorar. É isso que nós começamos a fazer. Como é que conseguimos prevenir? Prevenir é adaptar-nos, portanto, é o fenómeno de adaptação, o processo de adaptação, e também mitigar, tentar diminuir as nossas emissões de gases com efeito de estufa e adaptar-nos, quer dizer, criando as condições para, por exemplo, as tecnologias de energias renováveis, energias limpas. Nós temos fotovoltaicos, nós estamos a desenvolver por todo o lado, nós estamos as eólicas que nós estamos a desenvolver, e com esses esforços que nós fizemos desde alguns anos atrás, nós conseguimos reduzir de 15%, portanto, o consumo de fuel em Cabo Verde. Já é um grande avanço. Isso é um grande avanço, mas quer dizer, eu falo em relação a uns 2 anos atrás. Eu não conheço os números atuais, mas certamente que nós continuamos A progredir. a progredir. Espero que sim, porque há uma coisa que é fundamental também, é o habitat. Nós temos muita gente a morar em habitat vulneráveis. Temos que fazer tudo para que esses habitats, quando vier uma tempestade tropical extremamente violenta, porque não será menos que extremamente violenta, ou um furacão, eles vão ser os primeiros a sofrer. Porque habitat vulnerável quer dizer que, frente ao vento que sopra 160 a 250 km/h, então nós vemos todos os dias. Isso é uma batalha de mudança. Nos Estados Unidos nós vemos isso, não é? Mas Incêndio em Portugal, incêndio por todo o lado aí, na Austrália, mas também a calota polar que está a diminuir drasticamente. Neste momento, até diz-se que em Groenlândia, no período de verão, já não há mais gelo. Portanto, há uma situação de aquecimento que se deve levar muito a sério e, neste momento, o 6º relatório do GIEC, que é o grupo de peritos sobre mudanças climáticas, sobre o clima, já publicou um pequeno resumo dessa coisa e diz que se continuarmos assim, vamos para a catástrofe. Mas diga-me, como é que nós conseguimos mudar as mentalidades e fazer com que os jovens, os mais velhos, juntos sejamos mais resilientes e mais conscientes do nosso papel? É termos gente cada vez mais numerosa, não é? Um grupo cada vez mais numeroso de gente que vai conscientizando, que vai informando, como nós estamos a fazer aqui, que vai tocando as pessoas. E eu penso que essa nova organização de pessoal da sociedade civil que se organizaram com 350. O Quercus está a fazer um bom trabalho a nível da televisão. E outras organizações que fazem, por exemplo, bom trabalho a nível do ambiente, com as tartarugas, essas coisas todas. E organizações, digamos, de gente que nem se conhece, mas que localmente lutam a causa para é a mesma. A causa de um ambiente mais favorável à vida e da diminuição do impacto das mudanças climáticas. Mas a solução não está ali. A solução é organizarmos grupos bem preparados tecnicamente para ir lutar e defender as nossas posições juntamente com os CIDs lá fora. Unitel tem mais porque você merece mais.